queria avançar para 10, mas vi que se faz necessário explorarmos um pouco mais. E, embora a gente leia 24 e 25, eu quero dar ênfase ao 25, às 7 semanas. Então você já está sabendo, presta atenção na leitura, na ênfase que nós daremos. E nós vamos falar sobre o maravilhoso anseio. Existe uma mensagem do anjo para o povo, e essa mensagem, entre tantas verdades ensinadas ali, é justamente para orientar o povo a viver com um anseio certo, um anseio santo. Esse anseio que vem da graça, que vem da palavra, que é produzido por Deus, pelo seu Espírito, com a palavra de Deus quando vem, e que o Espírito usa para transformar corações. No caso aqui de Daniel e o povo, era para santificar anseio. Você vão entender, vão prestar atenção e observe a mensagem de Deus para mim e para você. Então, qual é a mensagem, qual é o tema, melhor dizendo, da mensagem de hoje? O maravilhoso anseio. Vamos dizer juntos, crianças? Dizer juntos? O maravilhoso anseio. Então, vamos ler juntos aí, as crianças lendo também. 70 semanas então determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar as transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a aflição e a profecia, para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vamos orar. Senhor, louvamos a Ti por Tua presença no nosso meio, por Teu Espírito nos conduzindo em todo o ato de culto, e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações por Tua palavra e nos transforme em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Então, aprenderemos hoje sobre um anseio que transcende os limites do nosso entendimento, um anseio que vai além do entendimento das coisas terrenas, e um anseio que não prioriza Deus acima de todas as coisas, mas o tem em exclusividade, o ama em exclusividade, de todo o coração, força e entendimento. Este anseio maravilhoso, este anseio santo, um desejo profundo, portanto, que nasce da graça de Deus em Cristo no coração do pecador e transforma o coração pecador, levando a buscar a presença de Deus com ardor e fervor. Nós vamos falar disso, e eu já quero perguntar para um autoexame o seguinte: você está ansioso? Pelo quê? Qual tem sido a sua ansiedade? Que desejo forte, intenso domina você, conduz você, dirige os seus pensamentos, os seus planejamentos e as suas atitudes? Dirige todo o seu ser, a administração do seu tempo, a administração dos seus negócios, a administração do seu dia, da sua agenda, o que faz com que você acorde, realize coisas e durma no final do dia, e no outro dia repita tudo isso. Qual é o anseio que faz com que você durma, com que você acorde ou com que você nem durma? Que desejo intenso domina você? Porque a resposta vai dizer tudo, vai dizer quem somos e vai explicar por que vivemos como vivemos. Se, por exemplo, meus anseios são pecaminosos, porque existe ansiedade pecaminosa, isso vai explicar muita coisa. Vai explicar a vida inconstante, se for falar da vida cristã, vai explicar as quedas, vai explicar a falta de testemunho, a falta de amadurecimento, de santificação, crescimento espiritual, vai explicar as incredulidades, vai explicar tudo. E essa é a diferença entre quem é crente
e quem não é, o seu anseio. Qual tem sido o meu anseio? A ansiedade pecaminosa é aquela que brota em um coração inquieto e desconfiado. Pode ver, quando nós estamos pecaminosamente ansiosos, nós estamos inquietos e desconfiados, sobre tudo, diante de qualquer circunstância. Então é uma preocupação constante com coisas temporais, uma busca incessante pelo controle em um mundo que muitas vezes parece fora do nosso alcance. E o Senhor Jesus advertiu lá em Mateus: não andeis ansiosos de coisa alguma, repreendendo justamente esse pecado, porque essa ansiedade é uma tentativa de tomar em nossas mãos o que pertence a Deus, o nosso futuro e as nossas necessidades. É Deus quem tem o controle do nosso futuro, é Deus quem tem o controle das nossas necessidades, mas muitas vezes nós é que queremos ter esse controle. Imagina uma mulher, a gente entendeu o nível do problema, uma mulher que todos os dias vai à casa, né? Ou então lava os pratos, e ela faz isso já preocupada, temendo a casa sujar de novo com as poeiras. Ela varre e ela já pensa, daqui a pouco a poeira vai sujar de novo. Ela lava os pratos, daqui a pouco alguém vai sujar os pratos de novo. Ela faz alguma coisa da casa, lava a roupa, essa roupa já vai sujar de novo. E o que ela faz, ela já pensa no que vai acontecer. Qual é o ponto aqui? É que essa preocupação não vai fazer a casa ficar limpa, o prato ficar lavado, a roupa ficar limpa também. Não vai resolver o problema, mas vai perturbar a sua paz. Vai perturbar a sua paz. Se ela anda, paguei uma dívida, já estou preocupado porque daqui a pouco eu posso me endividar de novo. Fiquei curado, já estou preocupado porque daqui a pouco eu posso adoecer de novo. Se a gente vive em função disso, resolvi o problema, mas daqui a pouco pode vir outro problema. Mas claro que vai vir. Você não vai resolver o problema com a preocupação, com essa ansiedade. Não vai. Essa ansiedade não resolve o problema, mas tira a sua paz. E olha o cuidado de Jesus. Ele quer nos ensinar a viver bem com Ele, a viver bem com Deus, diante das circunstâncias as mais adversas. Ele quer nos ensinar a viver bem. Então tem esse maravilhoso anseio, que é uma fome insaciável nesse tempo presente pela presença de Deus. Insaciável no sentido de que você não fica satisfeito e depois não busca mais. Até na eternidade nós teremos esse anseio constante que nos faz sempre desejá-lo. É nesse sentido que eu quero falar, insaciável, uma sede que só poderá ser saciada pela água da vida que é Jesus. Ele disse: a sua água da vida, né? Quem crê nele, do seu interior flui rios de água viva. Ou seja, toda a sujeira de sentimentos pecaminosos, de incredulidade, de falta de amor e perdão, de dureza de coração, de orgulho, de perversidade, é purificado quem crê em Jesus, porque do interior flui outra vida, rios de água viva. E aí, então nós vivemos com essa maravilha que é esse anseio por Deus, como disse e cantou o salmista no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E essa é a fé, e o anseio, e o desejo, e a vontade intensa, profunda, de todo verdadeiro crente. Ele quer Deus, ele tem sede por Deus. Ou como cantamos no Salmo 63, né? Como uma terra árida, sem água, nós buscamos a Deus. Ou em outra passagem, eu tenho fome de Deus, e por isso eu me alimento dele, da sua palavra. A Santa Ceia o que é? É fome e sede por Deus, pela justiça de Deus, por Jesus Cristo. Essa é a realidade de todo crente. Então, este anseio não é uma inquietação pecaminosa, mas um desejo santo que nos leva à verdadeira intimidade com o nosso Criador. Só pode ser, então, um trabalho de Deus, né? Imagine um viajante perdido no deserto, sem água, sem esperança, e de repente ele avista um oásis ao longe. Às vezes a gente vê isso em filmes, né, em história. Um lugar onde poderá saciar sua sede e encontrar descanso. Quando eu pensei nisso, eu fiquei pensando, a gente perde essas ilustrações, né, a beleza, a profundidade, a grandeza dessas ilustrações, porque ninguém aqui nunca passou no deserto. Nunca. Mas esse calor desses dias até que vai ajudar, né? Vai ajudar, porque outro dia, por exemplo, eu saí daqui e fui comemorar, como eu disse para os irmãos, o aniversário da igreja lá de Santos, e lá com meu irmão, né, que congrega lá.
E Santos estava parecendo, irmãos, um inferno. Apesar de que eu sei que o inferno é pior, mas estava um negócio doido. Eu disse, caramba, aí como aqui é em cima e lá embaixo, né? Aí eu brinquei com o meu irmão, sai do céu para o inferno, porque o negócio lá estava feio. E para dormir, eu quase subia meia-noite. Não, vou para casa, lá está menos calor. Aí eu pensei, meu Deus, o inferno, o povo não sabe o que é. Quem já está no inferno, misericórdia. Quem vai, misericórdia também. Que a gente leva a sério os ensinos de Jesus sobre o inferno, para não brincar com a eternidade, né? Não brincar com a vida cristã de forma alguma, que a gente leve a sério. Então imagine esse viajando no deserto, com sede, e aí vê um oásis, ele não hesita, não olha para trás, ele corre com todas as suas forças em direção ao oásis. Ele já está exaurido ali com as forças, vocês vai indo, já cambaleando, por conta justamente de tudo que o calor, e o sol quente e a sede causam. Mas ele reúne forças, ele encontra, ele se renova quando ele vê a esperança, quando ele vê o oásis, quando ele vê o lugar onde ele tem vida, ele tem descanso, ele tem sombra, ele tem renovo, e ele corre para ali. Então, o santo anseio em nossos corações é assim: corremos para Deus, nosso verdadeiro oásis, com um desejo profundo e fervoroso, sabendo que somente nele encontraremos a verdadeira vida, o verdadeiro descanso, o deleite espiritual, saciaremos nossa sede. Pense também na noiva, que espera ansiosa pelo retorno do seu amado. E aqui eu já vou dar uma dica, porque nós vamos ler aqui em sequência versículos de Cantares. Leia Cantares, né? Eu li Cantares pensando assim, meu Deus, eu tenho que aprender a ser romântico com minha esposa, né? Aprender a ser romântico. Mas também para a gente olhar para a relação a igreja e Cristo, e a gente tem uma noção disso, para viver o padrão de família cristã, mas também para viver a relação a igreja com Cristo. Porque imagina a noiva, então cada momento que ela está esperando o noivo, ela está esperando o noivo, e cada momento de espera é marcado ali por um desejo profundo de estar junto a ele. Ela quer, essa é a sua alegria. Então, da mesma forma, é esse desejo intenso que nos mantém com um fervor profundo por Cristo, que é a nossa verdadeira esperança, o fervor verdadeiro. Essa é a diferença, quando isso é real, do incrédulo para o crente. Isso deve nos incomodar, para nos examinar. Será que eu tenho mesmo esse desejo profundo? Este anseio maravilhoso nos aproxima cada vez mais de Deus, muito mais do que a noiva que quer o noivo, porque nós queremos a Cristo. E como aprendemos na EBD, é uma vocação eficaz, ou seja, um chamado eficaz, que Deus faz no meu coração e me faz desejá-lo. É uma obra da graça, mas o desejo é meu. Tudo foi Deus quem fez, mas sou eu quem respondo. E a resposta é essa, a evidência visível é essa: eu tenho fome e sede por Deus. Eu não venho a culto por outro motivo, eu não venho para fingir que eu sou crente, eu não venho porque, eu quero criticar o culto, eu quero ver o que está certo e está errado para depois comentar. Eu não venho por outros motivos, eu venho por causa de Deus, por amor a Deus, para louvar a Deus, porque Ele é a minha, eu já entendi o que Ele fez aqui com o culto. Ele é a minha razão de viver, Ele é a minha esperança, Ele é o meu prazer, Ele é a minha alegria, Ele é meu tudo e mais que tudo, e o tudo e muito mais, como diz a música. Ele é indescritível, Ele é incomparável, e eu tenho desejo por Ele, sincero, produzido pela graça, a graça que dá um coração novo, que o deseja, que o ama. Imagina a noiva, é assim a igreja com Cristo. E Cantares de Salomão fala disso, né? Compara a igreja a Cristo, o noivo ali é Cristo, e a noiva, naquele livro tão abençoado, é a igreja de Cristo. E a noiva diz para o noivo, lá no capítulo 6, verso 3, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Olha só, Glaico, a Lília dizendo para você, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, né? A Nikita dizendo para o marido dela, que é pastor, eu sou do meu amado e ele é meu. Coisa maravilhosa, né? Sendo verdadeiro, realidade
Eu me satisfaço nele, eu sou do meu amado e ele é meu. Ah, é uma frase, não é só simplesmente uma frase, não. Não é simplesmente uma frase. Isso aqui vivido é algo maravilhoso. É muito especial. Eu sou do meu amado. O que é o casamento? O casamento só está sendo vivido realmente quando há essa realidade nos dois lados. Eu sou do meu amado e ele é meu. É, irmã Sônia? Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu lembrei da irmã Sônia, porque isso que eu falei para ela. Eu vou destacar aqui o que é que eu lembrei dela, né? Vou dizer já aqui. Os irmãos que brincam mesmo já viram aqui o que eu vou destacar, né? Então, olha outro verso, capítulo 5:10, ainda de Cantares. O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. Ele é acima dos 10.000. Está querendo comparar assim, não tem comparação, meu amado está acima. Imaginem nossas esposas dizendo isso para nós, com verdade assim, como eu me alegro em você, você é maior do que eu, não tenho outro, é sem comparação. É sem comparação para mim. Agora vem aqui, irmãos, as descrições físicas. Olha que verso, continuando aqui o capítulo 5, o César até já apontou para a barriga dele aqui, vai chegar já, César, lá. Olha só, as suas faces são como um canteiro de bálsamo. Eu digo, meu Deus, eu tenho que conhecer esse canteiro de bálsamo, porque está uma comparação aqui maravilhosa, certamente. Como colinas de ervas aromáticas. Umas colinas, tem umas colinas bonitas, não sei se você já viu aí na internet, depois coloca lá. Mas essas são de ervas aromáticas. É a face do seu amado. Olha a alegria, olha o prazer da pessoa com, né, da noiva com o noivo. Então é o prazer da igreja com Cristo. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos, cilindros de ouro embutidos de jacintos. Olha o valor dessas mãos, como ela elogia essas mãos. Compara cilindros de ouro, que mãos preciosas. O seu ventre como alvo marfim coberto de safiras. Aí eu sei que nem todas as esposas vão poder dizer isso do marido, né? Minha esposa já feita falando, meu bem, sua barriga não está muito boa não, vamos consertar esse negócio aí. Mas você vê, olha, o homem é perfeito, né? As suas pernas, colunas de mármore, assentadas em bases de ouro puro. As pernas são elogiadas. Você vê que a pessoa está satisfeita em todo o ser, espiritual e físico, o visível e o invisível. Ela está assim, encantada, satisfeita, alegre no seu amado. Aí vem a parte que eu me lembrei da dona Sônia. O seu falar é muitíssimo doce. Porque toda vez que a gente vai brincar o mesmo usar aqui, que o Genival vai ler, tem a parte de ler, né? Aí ela, que voz encantadora. Não é assim? Que voz, não é verdade, pastor, que a voz é irresistível de você? Não, isso é como você é. Não me bota nesse jogo aí. É uma voz irresistível, né? Mas eu entendo, é isso mesmo, é irresistível para ela, né? Para mim, a voz irresistível, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, quando um colega meu falou bem assim, rapaz, você está encantado com essa colombiana, você tem que ir lá casar com ela. Uma das coisas, ele dizia que eu falava e comparava todas as mulheres lá no seminário a Mônica, né? E uma das coisas que eu me encantei com Mônica, ela completa, né? Foi a voz, até quando ela está com raiva. Aí as crianças brincam lá em casa que eu provoco para ver a raiva, assim, como ela é linda, até com raiva, né? Então você vê como uma pessoa se agrada com falar, com a voz, né? Com o tom. Aí diz olha o complemento do versículo. Vou dizer de novo, o verso 16: o seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Que coisa bonita. Já imaginou, Alisson, a Dai dizendo, meu baixinho é totalmente desejável. Que coisa maravilhosa, né? Não vai poder se ofender, porque ela também, né? Ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filha de Jerusalém. Então, que coisa maravilhosa. Como que esse anseio acontece? Apenas pela graça. E é isso que eu quero mostrar para vocês no texto aqui de Daniel. É a graça quem produz.
Por isso vemos nesses 2 versos que Deus prometeu restaurar, salvar e libertar o seu povo, e manda essa mensagem mostrando isso: olha, eu vou restaurar, eu vou salvar, eu vou libertar seu povo. E essa promessa tinha que ser entendida como ela é, porque o povo, Daniel estava fazendo isso. Daniel já tinha pesquisado, inclusive, os profetas, e tinha entendido que a libertação do cativeiro babilônico duraria 70 anos. E o tempo já estava se cumprindo. Duraria 70 anos. Só que o que eles fariam? Eles sairiam da Babilônia? Essa era a questão, o entendimento, a pergunta. Eles sairiam da Babilônia e voltariam para Jerusalém e reconstruiriam o templo? Era isso? Porque o que aconteceu? Pensem vocês, lembrem vocês, eles foram lá atrás exaltadíssimos, lá atrás com Deus libertando da escravidão do Egito, e depois formando o povo, a política do povo, a economia do povo, a religiosidade do povo, todas as áreas, de maneira que o povo se tornou o mais elevado, o povo o mais soberano, o povo com o qual todas as nações aprendiam, a fama correu o universo. Salomão é conduzido a construir o templo. E o que era o templo? O templo era uma casa construída para a presença dos deuses, e no caso aí, de Deus. Deus então entraria no templo, como ele fez no tabernáculo. Então o templo era uma evolução do tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda, uma coisa humilde. O templo não. O templo era algo mais suntuoso, mais exaltado, mais glorioso. Não bastasse, Deus coloca a sua glória lá no templo, a glória no povo, e ele diz ao povo que ele estaria com o povo, e que todas as nações respeitariam o povo e conheceriam a Deus por meio desse povo. E de fato isso acontece, mas Deus repreende, Deus exorta, Deus alerta, Deus previne, dizendo, como fez com Adão e Eva, quando tiveram no templo de Deus lá no jardim do Éden. Como eu disse na EBD, o Éden era um lugar de prazer, mas era a habitação de Deus naquela época, naquele momento. Deus está se reduzindo. Deus criou o universo para entrar nele, para se relacionar com o homem, e está ensinando isso, que Deus é muito maior do que o céu e o céu dos céus. Então, para ele se relacionar com o homem, ele tem que se humilhar entrando na criação, e muito mais ainda se humilhar entrando no planeta Terra e se limitando ao Éden, a habitação de Deus. Mas Deus está fazendo isso, mostrando, mas haverá um novo céu e uma nova terra, porque eu sou muito maior, e eu quero mostrar essa realidade muito maior do que tudo isso que vocês estão conhecendo, porque eu quero mostrar a vocês reinando comigo, vivendo comigo nessa realidade maior. Então o templo tem essa compreensão bíblica, Deus habitando ali, Deus fazendo presente, e inicialmente, didaticamente, Deus vai ensinar seu povo sobre esse conceito de Deus com o seu povo, do Emanuel, do povo se relacionando com Deus, mas o Deus que não deixa de ser transcendente se torna imanente, se relaciona com a sua criação, com o seu povo. Isso aqui é muito importante. Por isso o tabernáculo, e Deus então aparecia como nuvem, como coluna de fumaça, etc. Depois o templo, o povo então tinha toda aquela glória, e Daniel, 400 anos depois da construção, mais ou menos, de Salomão, Daniel é da geração que experimenta parte dessa glória, mas no contexto de sequência de rebeliões do povo, como nós cantamos aqui no Salmo 78, uma sequência de desobediência, uma sequência de pecados conscientes. Então, Daniel desenvolve a esperança ao ler Jeremias. Olha como Deus precisa santificar a nossa compreensão para nos elevar. Daniel entende a realidade espiritual, mas ele não tem noção da dimensão. Veja bem, então ele quer mesmo sair da Babilônia e voltar para Jerusalém. Ele quer que
o povo seja restaurado. E ele sabe que Deus é bondoso para restaurar. Ele sabe. Mas ele não sabe como isso vai acontecer. Por isso o anjo é enviado para dizer, explicar. E aqui o texto está ensinando que essa promessa não se limita à libertação dos sofrimentos temporais, mas é uma redenção completa da nossa condição humana. Por isso que quando Daniel ouve a explicação do anjo, já naquela convicção, 70 anos se completaram, então nós já vamos sair. Ele agora busca entender por que o anjo fala de 70 semanas. Por quê? 490 anos. Então nós não vamos ser libertados agora? Nós não vamos voltar e construir lá? Ele sabia já tinha entendido o sentido espiritual, mas agora ele está sendo ensinado, santificado, a ter um anseio muito maior, muito mais profundo, muito mais abrangente, muito mais completo do que sair de sofrimentos temporais, restaurar glórias temporais, restaurar coisas físicas. Era muito maior, era algo universal, visível e espiritual, era algo completo, é a lição para a nossa vida, porque muitas vezes nós estamos com ansiedade voltada a somente livramento de coisas passageiras, é apenas sair de uma doença, nada de ilegítimo orar para que Deus cure, nada, nós oramos, e Cristo muitas vezes curou mesmo, restaurou vidas de coisas temporais, mas a lição é outra, e é para essa realidade espiritual, esse anseio muito maior do que tudo o que nós temos possível de ser experimentado nesse tempo presente, nesse mundo visível, é o que Deus quer desenvolver na nossa mente, no nosso coração, é a libertação da corrupção do coração, dos pensamentos e das vontades, para amar a Deus e ao próximo, como Deus merece. E o amor ao próximo é um amor por Deus, não amor pelo próximo, é uma realidade muito maior, que muitas vezes o pecado tem feito a gente confundir e trocar. Às vezes a gente não vê qual é o encanto disso, qual é a beleza disso, qual é a maravilha disso. Tem um coração que ama Deus sobre todas as coisas, deseja Deus sobre todas as coisas, e a gente acha que o bom, e o normal, e o maravilhoso, e até o que a gente conta para os outros, são as coisas passageiras. Eu consegui uma promoção no trabalho, eu consegui sucesso no negócio meu, eu estou ganhando muito bem, eu estou na sociedade ascendendo de posição na pirâmide social, eu estou, enfim, tendo êxito em várias áreas, minha família está bem, está tudo correndo muito bem, mas é só essa alegria temporal, não tem a ver com Deus, de maneira que seja na riqueza, na prosperidade, ou até na pobreza, na perca de tudo, eu continuo feliz, alegre, ansioso, um anseio santo, porque eu estou como aquele homem no deserto, mirando o oásis, e eu estou concentrado, correndo para esse oásis espiritual que é Deus. Este anseio maravilhoso é o lado visível da obra invisível de Cristo em nós. Este anseio maravilhoso é isso, é o lado visível da obra invisível de Cristo em nós. Ele nos atrai com cordas de amor, despertando os nossos corações um desejo intenso pela santidade de Deus como Deus requer, pela justiça de Deus como Deus requer, pelo amor de Deus como Deus requer, pela verdade de Deus, pelo perdão, pela alegria e paz, a paz que excede todo entendimento. É esse anseio. Você não se satisfaz enquanto você não é este homem, este marido, este pai, este no ofício pastor, presbítero, diácono. Você não se sossega enquanto não é essa mulher, essa esposa, essa irmã, essa mãe, essa auxiliadora na igreja, o filho da mesma forma. Não sossega enquanto Deus não é o motivo da sua vida. Às vezes a gente coloca tantas desculpas nos nossos pecados, nas nossas relações com Deus, e a gente olha histórias que mostram esse anseio de uma maneira tão maravilhosa e que nos humilha e nos faz nos perguntar: eu sou crente mesmo?
Será que eu sou crente? Como aquela história daquela senhora que desejando Jesus, mas ela estava sem pernas, sem as pernas amputadas, e ela estava lá na África, na época do nosso missionário Ronaldo Lidório, e ele me contou a história para nós, e ele estava dirigindo o culto, pregando, de repente à noite, chega aquele tumulto, porque alguém, uma senhora, se arrastando, chegou ali no culto, perguntando, eu ainda tenho tempo de receber Jesus, de me converter a Cristo e tal, eu quero a Cristo, o Cristo que ela tinha ouvido falar lá na aldeia onde ela estava, e ela estava toda banhada de sangue. Então foram verificar, porque essa senhora, quando soube que haveria um culto ali, queria muito ir, porque ela queria esse Jesus sobre quem ela ouviu falar, ela queria muito, é o chamado eficaz, é a vocação eficaz, mas como ninguém podia levar, ela não podia ir, ela se arrastou por 5 quilômetros, dali do Jardim Europa para cá, 5 quilômetros, sem carro, sem nada, sangrando. Isso faz a gente perguntar se a gente é crente mesmo, porque na mordomia da nossa casa a gente não se levanta nem para orar, mas o coração que tem anseio santo, maravilhoso, verdadeiro, faz assim, ele vence todo qualquer obstáculo, porque o que ele quer é Deus, é Jesus, é a sua palavra. Suponhamos que o nosso coração, irmão, seja um jardim. A graça de Deus é como a água que faz florescer as plantas. Então este anseio maravilhoso é como uma planta que cresce saudável e exuberante, sempre se voltando para a fonte da vida, porque a graça fez isso. Assim, nosso anseio por Deus nos mantém vivos e frutíferos em meio às dificuldades e provações. Você não precisa de circunstância favorável nem desfavorável. Você se mantém ansioso por Deus. Você se mantém com um desejo profundo e sincero por Deus, por sua palavra. Não importa as circunstâncias, você continua buscando a Deus. Ontem eu conheci um rapaz, uma família, um pai de família, e ele me dizendo da dificuldade na região dele, de igreja saudável, verdadeiramente bíblica e tal. E ele disse: irmãos, eu não me lembro o tempo, um tempo que a gente conheceu a igreja tal. Eu conheço a igreja, fui apresentado a essa igreja por um colega de Sergipe, mas eu conheci a igreja lá em Brasília. Esse rapaz está nessa mesma igreja, e ele dizendo, eu conheci a igreja finalmente, essa igreja e tal, ela é confessional e tudo mais, e eu vi, é séria mesmo, né? Como eu disse, eu já conhecia. E ele disse, para cultuar lá, a gente viaja 200 quilômetros. Para cultuar nessa igreja, a gente viaja 200 quilômetros. A gente prefere o culto de Deus do que qualquer culto. A gente quer o Deus verdadeiro, nem que atravesse 200 quilômetros. A gente vai. As pessoas hoje não se importam, não, eu quero a igreja na minha casa, do lado, aí já tem até a justificativa toda. Não, sempre o que for confortável. Mas nesses exemplos, a gente vê qual é a realidade espiritual. Qual é a realidade? Eu prefiro Deus, nem que eu tenha que atravessar a cidade. Eu prefiro Deus. Eu prefiro o culto de Deus, a maneira de Deus, as coisas que agradam a Deus. Então veja como é esse anseio. Por isso, irmãos, nós devemos abraçar este anseio e permitir que ele transforme nossas vidas. Que sejamos então, como o salmista declara: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Que este anseio nos conduza a uma vida de devoção, onde amamos a Deus com exclusividade e buscamos sua presença acima de tudo. Que a graça de Deus em Cristo continue a preservar os nossos, despertar em nossos corações esse maravilhoso desejo por Deus, e que possamos viver em sua plenitude, aguardando com alegria o dia em que não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. O que é que o pecado causa? Choro, pranto e dor. Porque a gente tem dificuldade no culto, em experimentar de Deus tão plenamente. O pecado é um tempo ainda de choro, pranto e dor. Toda dificuldade, às vezes é um problema pessoal, às vezes é emocional, às vezes é familiar, às vezes é econômico, às vezes é religioso, às vezes é, enfim, social, tanta área de saúde, tantas áreas que tiram
minam a nossa paz, ou pelo menos nos incomodam, nos perturbam. E a realidade espiritual prometida aqui por Deus é de uma restauração completa, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Ou seja, o pecado nunca mais terá influência, e nós estaremos superiores aos anjos na relação com Deus, superiores aos anjos no privilégio de experimentar de Deus. Os anjos continuarão sendo sem pecado, mas não experimentarão de Deus como nós experimentaremos. Não serão filhos de Deus como nós somos, mas seremos quando esta obra se completar. E é para este anseio que Deus está então chamando a atenção de Daniel e o povo. Eu já descrevi para vocês o que era o templo, já falei a respeito de Salomão. Salomão constrói o templo depois do tabernáculo, e observei aqui que esse templo foi destruído por Nabucodonosor em 586. Salomão está lá em 966. O povo é libertado do Egito em 1445. Você vê então a distância de tempo e a paciência de Deus. Quase 400 anos depois de Salomão, da construção do templo, é que Deus, pacientemente exortando, vai usar Nabucodonosor e a Babilônia para subjugar o povo, destruir o templo e ensinar uma lição de honra, de valor das coisas espirituais. As coisas espirituais não podem ser menosprezadas. De maneira que então, quando Deus fala dos 70 anos, o povo desenvolve, como eu disse, uma ansiedade para voltar, mas ainda não era na perspectiva correta. Então Deus vai ampliar isso, vai ajudar o povo, vai falar para Daniel, vai usar Daniel sobre isso, vai corrigir, vai santificar o entendimento de Daniel. E como eu disse, ele vai falar aqui de 7 semanas. E eu fiquei tão maravilhado com isso aqui, 7 semanas, porque o povo vai receber um decreto. Vocês viram aí no texto. O texto limita claramente quando as coisas vão acontecer. No verso 24, diz que essa restauração virá. No verso 24 de outro capítulo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aí ele diz o que é que vai acontecer. É isso que eu descrevi para vocês. Para fazer cessar a transgressão. O que é a restauração? O fim do pecado. Eu pensei que eu ia ficar rico. Não, tem uma riqueza muito maior que você precisa aprender. É Deus. E para isso, o pecado tem que ser extirpado. Para Deus ser desejado, buscado. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Deixarei ser achado por vocês, ele diz. Então, é isso que Deus está prometendo, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para fazer a justiça eterna. Qual é a justiça eterna? A de Cristo. Ele recebeu dele a culpa, a punição pelos nossos pecados. Justiça eterna. Para selar a visão. A visão vai ser honrada aqui, vai ser selada com aquilo que Cristo fez. E a profecia. E para ungir o santo dos santos. Ungir aqui é o batismo. Então ele dá o tempo. Olha o verso 25. Sabe e entende. Não precisa de confusão. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido. Então quando é que vai acontecer isso? Qual é o tempo? Desde a saída da ordem até o ungido. 7 semanas e 62. Eu não vou entrar nas 62. Eu quero agora focar, como eu disse a vocês, nas 7 semanas. Nós já vimos então a explicação disso semana passada. Mas como alguns me perguntaram, eu vou dar a resposta de um detalhe para todos, para que, se porventura ainda ficou alguma dúvida, todos entendam. Então nós vimos na semana passada que essa contagem é uma contagem estabelecida pelos judeus lá atrás, como em Levítico, por exemplo, 25:8, onde os dias são contados como se fossem anos. Os dias são contados como anos. Levítico 25:8, é claro.
Só que aí tem sempre uma contagem de 7. E aí alguém me perguntou, pastor, por que 7? Por que eles fazem assim? Por que fazem essa representação? Porque tudo limita a 7, muitas coisas, melhor dizendo, limita a 7, e aí vai contar 7 anos é uma semana. 49 anos é 7 semanas. Por que eles fazem essa coisa com 7? Porque Deus fez uma aliança com o seu povo, Deus criou todas as coisas assim e abençoou o dia de descanso. Veja, não é o 7º dia, como dizem os adventistas, é o dia de descanso. Só que esse Shabbat, descanso, pode ver que o mandamento não é lembra-te do dia 7º, lá não tem isso. Lá tem dizendo, lembra-te do dia de Sabá. Dia de Sabá era dia de descanso. Não importa quando caísse o dia de descanso. Por exemplo, quando você tem o ano sabático, você tem segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias é descanso. Então você tem o dia inteiro. Então ele não está falando de dia necessariamente. Hoje é domingo, é o dia de descanso. Não importa se é o primeiro dia da semana, se é o 8º. No nosso caso, se for considerar a contagem lá, nós estamos no 8º, né? E esse 8º já acontecia lá na antiga aliança, o 8º dia como descanso. Pode ler aí, a gente só se atenta a 7º, né? Por causa de fazer a leitura da doutrina muito limitada e não abrangente, devidamente abrangente. Então o povo que estava com essa mensagem e pela fé genuína e outros só por questão de cultura guardava esse mandamento, então didaticamente relaciona as contagens a 7, para sempre lembrar do prometido descanso, virá um descanso. Existe um descanso espiritual. Quem é esse descanso? O Hebreus explica, Cristo é esse descanso. Então a mensagem é essa. Então eles contam 7 por isso. Então se eles querem 7 anos, eles vão dizer o quê? Uma semana, 7 anos. Mas eles estão falando aqui o quê? Olha que coisa maravilhosa. Eles estão falando 7 semanas. Quanto dá 7 semanas? 49 anos. 7 vezes 7, 49. 49 anos. Aí acontece algo maravilhoso, curioso até. O povo de Deus é liberto pelo decreto de Dario, em 539. Isso está lá, nós lemos semana passada em Esdras 1, está em Ageu, o próprio Daniel vai se referir. Mas observe, esse tempo, no verso 25, está limitado desde a ordem para restaurar. Até quando? O ungido. E eu já disse para vocês, o ungido é Jesus e é o seu batismo. Até ele. Até a pessoa dele. Aí você faz uma contagem maravilhosa. Se eu tenho esse período, desde a ordem, então eu tenho que começar a contar desde Dario, da libertação. Quanto tempo durou de Dario até a reconstrução, a restauração física? Propositadamente durou 46 anos. Propositadamente. Deus, na sua providência, manteve 46 anos. Mas por que 46 anos? Porque o povo foi rebelde. Porque o povo foi negligente. Muitos pecados no processo de reconstrução. Queria sair da Babilônia para reconstruir, mas na hora que vai reconstruir, reconstrói algo muito inferior ao primeiro. E Deus, com tudo isso, tem uma lição. Vai repreender o povo, mas tem uma lição. Dizer para o povo, não é esta a restauração, não é este o templo que eu estou me referindo. É um templo muito maior, é uma restauração muito mais abrangente, que vocês devem desejar, ansiar, ter um anseio maravilhoso por ela. E é isso que eu preciso ensinar a vocês e corrigir. Então, limita-se aos 46 anos. E até Jesus chegar, esse templo fica parado ali, uma restauração inferior, concluída de forma inferior, durante 46 anos. A profecia não se cumpriu? Claro. Ele falou do tempo, mas ele não falou quando essa soma de tempo se daria. Vocês estão entendendo? Então faltam 3 anos. Não faltam? 46 para 49, faltam 6 anos. E nós lemos semana passada, por isso não é à toa, João 2, verso 20. Acompanha aí, João 2, verso 20. Quando Jesus disse no verso 19,
destruir este santuário e em 3 dias o reconstruirei. E aí, não é à toa que os judeus, entendendo a relação e tudo mais, e o Espírito de Deus querendo passar essa mensagem do cumprimento da profecia do anjo, cita e registra as palavras dos judeus que disseram: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Isso mostra que eles sabiam o sentido da profecia e sabia a contagem, que era essa relação, mas ele não entendia Jesus Cristo nessa história. Então Jesus vai usar a mesma contagem de dias para dizer do seu ministério: eu sou a restauração, eu sou o templo, eu é que sou o Filho de Deus que encarnou, eu tabernaculei, eu encarnei, eu sou o templo. Deus não precisa de casas feitas por mãos, e eu estou fazendo dessa habitação a habitação de todo o povo. Aqueles que são meus eu vim salvar, e eu vim construir, fazer desse povo o meu corpo, e assim como eu é que sou o templo, esse povo será pedras vivas dessa construção grande. Eu sou a pedra angular, a pedra de esquina, a sustentação desse templo, mas todos que estão em mim são pedras vivas desse templo maravilhoso. E nós, como templo de Deus, templo do Espírito Santo, somos habitados por Deus, e Deus em nós nos faz servi-lo e adorá-lo e ter anseios santos. Olha a mensagem de Deus nisso tudo, irmãos. Que mensagem maravilhosa! A encarnação de Cristo não é qualquer coisa, é essa realidade espiritual. A sua morte e ressurreição é o cumprimento dessas promessas em Daniel. Então ele vem, ele cumpre durante 3 anos no seu ministério todas as exigências de Deus. Ele morre, ele ressuscita glorificado, e ele promete estar conosco até o último dia, quando nós também seremos glorificados, seremos como ele. E então virá um novo céu e uma nova terra, uma realidade incomparavelmente maior, para que o templo de Deus possa experimentar. Você vê que nossa realidade presente é tão limitada, que eu, que tenho 48 anos e a maior parte do tempo vivendo em Sergipe, o menor estado do Brasil, eu não consegui explorar Sergipe inteiro. E olha que eu rodava. Eu gosto de passear e conhecer os lugares. Então, como eu não tinha dinheiro, eu montava na minha moto e rodava em todo lugar para conhecer. Caramba, como Sergipe é lindo. E aí outro dia eu fui de férias com minha esposa e filhos, e minha irmã me convida: vamos ali numa ilha. Onde? E ela me leva, e eu não conhecia a ilha. Eu digo: caramba, Sergipe é um estado pequeno, mas tem tanto lugar para conhecer, maravilhoso. Você acha que você conhece São Paulo? Eu já vi que eu conheço São Paulo mais do que muita gente aqui. Nesses meus 13 anos aqui, quer dizer, 12 mais 1, eu já conheço São Paulo muito mais do que muita gente. E tem tanto lugar lindo, maravilhoso. Você vai, você entra no beco aqui, sai ali, você, que coisa linda isso aqui, que rua linda, que chácara linda, que lago lindo, quantos lugares maravilhosos. Mas nós não conseguimos conhecer o mundo inteiro. Nós não conhecemos nem nosso estado pequeno, eu no caso lá. Você acha que nós temos com essa realidade capacidade de explorar, ir com Deus, e reinar com Deus? Não tem. Essa realidade é muito pequena. Deus quer algo muito maior, onde Ele conosco governe. Então Ele prometeu isso. Você duvida disso, irmãos? Será que nós aqui temos um coração que está ouvindo assim, como o mundo ouve? Pastor, você está encantado com isso aí é loucura. Tomara que não, irmãos. Não estou achando, nem duvidando, nem nada, mas tomara que não. Tomara que nós não estejamos como os discípulos que estavam com Jesus. Em um determinado momento, quando Jesus no barco, na tempestade, dá ordem aos ventos e ao mar, a natureza obedece, e eles perguntam: quem é esse? Você não estava andando com o homem? Como é que vê o negócio ele fazendo e ainda pergunta: quem é esse?
provavelmente seria a minha realidade também, a tua, né? Porque muitas vezes a gente faz as coisas, ora a Deus, e quando vem o resultado a gente, rapaz, Deus fez, não era para fazer não, né? Você não estava orando, mas aí a gente conta, né, para o outro, olha, é incrível, né? Aí o outro contou que alguém fez isso, olha, eu pedi a Deus, Deus me deu, eu nem acredito, aí Deus tomou. Ele não acreditava, né? Tomara que nós não estejamos ouvindo essa mensagem assim, incrédulos, indiferentes, e não despertando o anseio. Peçamos a Deus, Deus desperte esse anseio, para que eu reconheça essa mensagem espiritual, porque é Jesus quem é a restauração de todas as coisas, é Jesus quem restaura as nossas vidas. Ele pega a nossa vida bagunçada e Ele nos faz templo dele, Ele nos une a Ele, templo do Espírito Santo, dessa obra maravilhosa, a habitação de Deus com o seu povo, numa realidade que tem que ser maior do que essa, muito maior. E como é? Não sei, Deus é transcendente, e Ele continuará na eternidade, mesmo essa habitação maior, no novo céu e na nova terra, se humilhando para estar lá, mas de qualquer forma é muito maior do que o que é, e tem que ser. Então nós temos que ser glorificados, seja lá o que isso vai ser uma elevação incomparável, incalculável, a relação com Deus da humanidade, para gozar e experimentar dessa realidade com Deus, no novo céu e na nova terra, se relacionando intimamente com Deus, como nós vimos na EBD, filhos que não eram para ser filhos, tratados como se não fossem diferentes do filho. Isso é maravilhoso. Nós tratados como se fôssemos iguais a Jesus. Isso é maravilhoso, muito maravilhoso. O anseio então de Daniel e do povo, o anjo está ensinando, não deveria se limitar à libertação do cativeiro babilônico e à restauração do templo físico. Em vez disso, deveria ser elevado para o real sentido e incomparavelmente melhor da restauração em Cristo. Jesus, o verdadeiro templo, traz uma comunhão eterna entre Deus e Ele, que é Deus, entre o seu povo e Ele, que é Deus, né? Entre o povo e Deus. É como um farol, irmãos, que guia o navio em meio à tempestade. Assim é Jesus para o nosso anseio. Ele é o verdadeiro templo que nos conduz à comunhão perfeita com Deus. Ele é a luz do mundo, né? Um farol que nos guia. E este anseio maravilhoso, gerado pela graça divina, nos capacita a amar a Deus com exclusividade de todo o coração, força e entendimento. Então, que possamos compreender, nos esforçar para compreender, pedir a Deus em oração para compreender a profundidade deste santo desejo, santo anseio, intenso sentimento de desejo por Deus, um anseio que vai além do temporal e nos leva à plenitude da graça em Cristo. Que este maravilhoso desejo nos conduza a viver em santidade, em justiça, em amor, em verdade, em perdão, em alegria e na paz que excede todo entendimento. E que possamos aguardar com alegria o dia em que não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, quando estaremos eternamente na presença do nosso Deus, amando-o plena e perfeitamente, porque não teremos mais a mancha do pecado. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar, baixe sua cabeça, depois nós vamos cantar ao Senhor. Ó Senhor, nós precisamos deste milagre, que é ter um coração transformado pelo Senhor, para te desejar como o Senhor merece, com o valor que tu és. Nós precisamos do Senhor agindo em nosso coração, e que não haja necessidade, como houve naquele povo, de uma disciplina tão terrível daquela, onde a tua palavra diz que nem com os povos inimigos o Senhor fez daquela forma. Subjugou, humilhou, fez sofrer por amor
para corrigir sentimentos e pensamentos, que não haja essa necessidade em nós, mas que tua palavra, hoje pregada, realmente purifique nossos sentimentos, transforme o nosso coração. Quais anseios temos tido no lugar do anseio por ti? Quais sentimentos têm nos roubado do Senhor, têm nos desviado da tua presença? Quais propostas, quais percepções, quais olhares fazem com que cobicemos aquilo que nos afasta de ti? Tenha compaixão de nós, Senhor, e não permitas que o nosso coração esteja se fechando, incrédulo, indiferente. Agora participaremos da ceia. Ó Pai, dá-nos a graça de participarmos com essa disposição em pensamento. E se mesmo assim nosso corpo, em suas limitações, buscar atrapalhar, que o Senhor não permita que nós nos deixemos ser guiados pela Tua Palavra, que ela nos conduza a buscarmos ao Senhor como o Senhor merece e a participarmos da ceia com temor, respeito e reverência santos, sem negligência, sem soberba, sem arrogância, sem orgulho, sem a independência de Cristo, sem o reconhecimento da nossa desesperada dependência da graça que Cristo, só Cristo faz no coração do pecador para transformá-lo, e que nós nos vejamos com alegria que somos perdoados, que somos justificados, que somos salvos, que fomos transformados pelo Senhor, que somos teus filhos, mas que tão somente seja uma alegria resultante da fé verdadeira no que Cristo fez, pela certeza do que Cristo fez e é, nós possamos nos alegrar e desejar o Senhor e almejar o dia em que Jesus voltará, quando não teremos mais pecado. Que essa seja a nossa disposição e pensamento em nome de Jesus. Amém. Eu libero.